que está morto, mesmo que depois de 3 dias, a tua voz traz paz, traz tranquilidade. Por isso nós oramos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco através da vida do seu Filho. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor Luiz. Deus saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor Wallace, dedicado obreiro aqui, o Ilano que me ligou, que é difícil falar não, um jeito assim tão maravilhoso, e dizer para os irmãos da presença do Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. Eu creio, Senhor. Ela é real. Ela é maravilhosíssima. Eu vou ler o texto e aí eu vou cumprimentando os irmãos para você se assentar e poder assim degustar a palavra do Senhor Jesus. O texto em apreço é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Eu vou ler o verso 11 com vocês, para vocês, e aí a gente vai se assentar. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Podeis vos assentar, querido. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero continuar louvando e adorando a Deus junto com você, que enquanto eu estava aqui sentado, o Espírito Santo me fazia refletir e convida você a pensar comigo. Esses homens representam famílias. Amém. Então, quando você vê um departamento de homens louvando ao Senhor, com o coração quebrantado, Oh, glória! significa que lá fora, o diabo, adversário de nossas almas, ele teve uma grande derrota. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Em meio a esses homens, suponhamos que cada um aqui tenha 1, 2, 3 filhos, mais a sua esposa. Faça a conta aí. Quanto eles perderam? É verdade. É, Senhor. Talvez você não tenha se dado conta, meus irmãos, de quanto isto é importante. Aleluia. Em um tempo em que as famílias são mais que bombardeadas, Verdade. 24 horas por dia. Tem alguém tentando esfarelar e desfazer, implodir a família. Vem o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! E conduz a cada Aleluia! em uma jornada Aleluia. formando experiências. Glória a Deus. Não só humanas, mas experiências espirituais. Aleluia! Aleluia. E eu quero louvar a Deus por isso. E Amém. o meu coração está feliz por isso. Aleluia. Porque, queridos, poderíamos estar em tudo, em todo, em qualquer lugar, mas aprove a Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos reunir. Glória a Para Deus. que todos possam Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. é, Senhor, Aleluia. desses homens. Eu recebo, Não Senhor. são qualquer homens, são homens. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu louvo a Deus. Porque em meio, queridos, a trajetória de vida, a trajetória pessoal, uma jornada que fazemos, né? O tema vai dizer a jornada da maturidade. De meninos a homens. Mas há um hiato aí no meio que precisa ser preenchido. Aleluia. E aí, enquanto eu parava e perguntava ao Espírito Santo, eu fiquei observando a carta aos Coríntios, quando Paulo estava escrevendo a primeira carta. Meu Deus, quantas situações Paulo passou enquanto escrevia aquela carta. Aleluia.
É uma carta que não é... Talvez nos dias de hoje, alguém ficasse até bravo com Paulo enquanto lia aquela carta. Mas aí, amados, o Espírito Santo de Deus, que é fiel, Meu Deus, aleluia. que é sublime, Aleluia. que é Glória, consolador, glória, glórias a Deus. é amigo fiel. Oh, glória. Obrigado, papai. Meu Deus. Tu és maravilhoso, meu rei. Que está aqui nesta noite. Eu creio, papai. E eu volto às famílias. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Talvez tenha aqui filhos orgulhosos de seus pais, sentados ali, olhando o pai e o coração alegre, saltitante. Outrora o pai estava em dissensões, em confusões, em disputa no mundo, em desordem, mas aí ele foi impactado pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, e esta palavra ainda hoje ela é transformadora. Oh, glória! Aleluia! Eu tomo posse, Ainda papai. agora, meus irmãos, se você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, abrir a sua boca e falar para alguém do amor de Jesus, esta palavra continua agora sendo transformadora, verdadeira. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, papai, tu és lindo, Senhor. Mas aí vem a jornada. Verdade. É uma jornada, meus irmãos, que se transformou também, não só física, mas espiritual. É verdade. Você aceita Jesus? Outro dia eu conversava com o irmão e me lembrava que quando menino na igreja, a fala era: olha, você aceita Jesus, dá um passo para Jesus e Jesus vai dar o demais para você. Aí eu cresci. E estudando a Bíblia, descobri que não. Que o céu é tomado por força. É verdade. Que todo dia, quando eu levanto, o adversário está tramando Eita para Deus, mim. Meu Deus. poderoso Deus. Todo dia, quando eu me levanto, o adversário está lá dizendo: olha, vou destruir você, vou destruir a sua família. Do meu lado, do teu lado, do nosso lado está o Todo-Poderoso dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Oh, maravilha! Não temas, eu sou contigo, eu sou contigo. Glória a Deus! Oh, glória! Mas só que nós estamos numa jornada. Verdade, Senhor. E de certo houve dias, há dias, meus irmãos, que somente a graça. É verdade. Tem dia que para sair, para fazer a caminhada, cumprir os afazeres do dia, somente a graça de Deus. Aí pensa comigo. Se você for ouvir a história desses irmãos aqui, você vai encontrar alguns lanhos, arranhões, cortes da batalha. Meu Deus. Profundo. Glória a Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Talvez você encontre alguns ali, meus irmãos, ó, com a ferida ainda, mas protegida. E aí, mas por que você não ficou em casa e está ferido? Oh, glória! É tempo de vitória, a ferida é algo só para dizer: olha, tá vendo aqui? Valorize. Oh, glória! Porque todas as vezes que você olha para essa marca, Eita, glória a você Deus. valorizamos. Tu és grande, Pai. É verdade, Tu és grandão, Senhor. tu és poderoso. Minha cabeça caiu. Durante essa jornada, querido, você vai aprendendo quem é Jesus. Aleluia! Como Jesus age. Maravilha, Senhor. E aí eu parei no capítulo 13, rapidinho, voltei dele e fiquei imaginando: meu Deus, nós falamos tanto de amor, mas quando eu vejo Paulo apresentando o amor, é assustador. Porque é um amor que sofre, um amor que é sofredor. É benigno, mas é sofredor.
Imagine amar alguém que te ama, aleluia. Permita com toda a vez as irmãs e os irmãos aqui. Você vai entender. Você chega em casa, às vezes está um dia bem cansado, os irmãos, né? Aí a esposa quer conversar. E quando ela fala com você está meio assim, meio distraída, ela fala assim. Ei, tô falando com você não tá me ouvindo? Se você não estiver olhando... Desse jeito. Ela não acredita. É assim que funciona. E aí daqui a pouco ela puxou pra cá, puxou pra lá, e daqui a pouco ela... Você tá dormindo? Eita glória. Porque você veio da jornada do dia. Aleluia. Mas aí, ó, em Jesus, você tem consolo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Debaixo das asas de Jesus, ainda que o amor seja sofredor, mas você tem o ágape de Deus te sustentando. Oh, glória. Ei, quantos dias não disseram, olha, esse aí não dura mais de um dia. Desse jeito. Não problema não. Não dura mais um dia esse aí. Talvez você mesmo nem acreditava. Será que eu chego até amanhã? Deixa eu lembrar. Aí vem o Espírito Santo, senta do seu lado e diz para você, meu filho, eu te amo. Oh, glória! Tem um negócio. Tu és o nosso dono, Senhor. E você não pode parar. Aleluia! Oh, papai. Oh, glória. Que amor é esse, Senhor? Aí, enquanto você está pensando em você mesmo, o Espírito Santo de Deus fala com você assim, ó, ei, olha aí, tem você, tem sua esposa, tem teu filho, que está aí olhando para você como exemplo. Oh, glória. E aí ele vai falando, olha, receba o meu bálsamo. Aleluia. E vai derramando bálsamo sobre a sua vida. Aí você deitou, meu irmão, acabadinho. Mas durante a noite, Deus continuou trabalhando. Oh, glória. Amém, De manhã Jesus. cedo, o inimigo de nossa alma está esperando o nosso fracasso, quem sabe até o nosso funeral espiritual. Verdade. E você levanta louvando o Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia. E aí, ele tá cantando, como é que pode? Tava pra morrer, como é que tá cantando? É desse jeito. É desse jeito, Senhor. Aleluia. Não dá para entender como é que pode. Estava tudo certinho, onde você ia, o primeiro dia dele, funeral. Mas à noite, Deus. Oh, glória. Aleluia. Pelejou, deu respeito e de manhã te colocou de pé. E você agora sai caminhando, louvando, bendizendo. Glória. Bendizendo. Glória, 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 glória a Deus. Só o Senhor é Deus, Senhor. Aleluia. Alguém para e fica olhando para os lanhos, para os machucados. Outro não, eu estou olhando para Jesus. Amém. Autor e consumador da minha fé. E ele me garantiu. Garantiu a você também. Aleluia, eu tomo posse, disso, Senhor. Glória. Eu estarei convosco Amém. todos os dias. Glória. Até quando, Jesus? Até a consumação. Aleluia, aleluia. Não teve um minuto nessa jornada que você esteve só. Você pode ter pensado que estava só, mas Deus esteve sempre com você. Aleluia. Aleluia. Caminhando. Aleluia. Maravilhoso, Deus. Às vezes nós não entendemos. Se você tem a dimensão da importância que é o povo de Deus reunido assim em família, Meu Deus, é verdade. mostrando para o inferno que aqui tem uma instituição que foi criada por Deus, uma instituição que está sendo sustentada por Deus. Aleluia. E se Deus está sustentando, o diabo não vai
conseguir destruir a tua família. Amém. Eu creio, eu tomo posse. Pastor, como é que você fala assim? Gente, tem aqui, olha só, olha para esses homens aqui. Quantos sacerdotes do lar? Oh, glórias. Cuidando das suas famílias, orando. Pedindo Aleluia. a Deus, Senhor, guarda a minha família. Senhor, eu não sei, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, mas guarda a minha família, Senhor. Aí lá fora tem uma avó, tem um tio, tem uma mulher que eu Senhor, dá graça ao meu esposo nesses dias trabalhosos. Sustenta ele, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Sabe o que é a vida dos crentes? O crente nunca está sozinho, tem sempre alguém orando por você. Eita. Crente nunca está sozinho, meu irmão. É madrugada. Se não teve força para levantar, aí o Espírito Santo de Deus vai lá, levanta o outro irmão lá longe, lá distante, e lembra o teu nome. Aí ora, meu servo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E lá tem um irmão orando por você. Glória a Deus. De manhã a gente fala, como que eu levantei? Deus estava mal. Como que eu levantei? Deus levantou Glória a Deus. para interceder por você. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós estamos numa jornada, queridos. Verdade, Senhor. Uma jornada de frustrações, decepções, lutas constantes em todo momento. E aí eu me deparei, fiquei a refletir no padrão que era a igreja de Corinto. No dia de hoje nós chamaríamos a igreja de Corinto como uma igreja modelo. Só pela vista, tá? Só pela imagem. Quando você se aprofundava nos meandros da igreja de Corinto, você encontrava irmão guerreando contra irmão. Mas como pode? Não tem o Espírito Santo aqui? O irmão ali foi batizado com o Espírito Santo ontem, o outro foi ontem, o outro foi ontem, o outro estava profetizando ontem, o outro falava em língua, o outro tinha revelação. Não é o batizar com o Espírito Santo. Meu Deus. Vai fazer de você É super verdade. Oh, glórias. É verdade, Senhor. O segredo aqui é o quanto você está próximo de Jesus. Aleluia. Quanto Glória a Jesus, Deus. Aleluia. Desse jeito. o quanto que Jesus é literalmente Senhor da sua vida. Meu Deus. Aleluia. Eu vi os irmãos louvando. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei. Esse é lindo, mas também é profundo. É verdade. Ei, imagine que enquanto você louva aqui na terra, lá no céu. Meu Deus Deus. fala, tira o servo daqui de Macaé, leva ele lá pro sertão, Meu Deus. trabalhar lá. Glória. Você acabou de cantar. Você É acabou de verdade, é confessar. verdade, é Mas verdade. aqui na terra, lá no céu, Deus tem um plano diferente. Meu E Deus. aqui na terra, você terminou de ser Glória a promovido. Deus. Aleluia. Tudo de bom agora. Comodidade, zona de conforto. Bateu, Pai. Não vai ficar mais aqui. Obrigado, Sai daqui. Pai. Obrigado, Senhor. Oh, glória. E aí, bota em pauta. Verdade. Como é que vai ser lá? É. Quem vai cuidar de mim lá? Como é que vai ser? O que eu tenho lá? Você disse para Jesus nesta noite. Amém. Lembra? É verdade, verdade. Você vai aonde ele te guiar. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Se Deus. você disse do fundo do coração, você não vai estar com atitude de menino. Eis-me como aqui, Senhor. resistente Aleluia. à voz de Deus. Faça o que eu quero nas nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser fiéis à tua obra, Pai. Deus não vai mandar o anjo aqui para falar contigo, não. Verdade. Vai usar esse anjo aqui para falar. Aleluia. Glória a Deus.
Mas o pastor é. Glória a Deus. Com certeza. Aleluia. Porque, querido, ó, uma equipe dessa, ela precisa se multiplicar. Aleluia. E para ela se multiplicar, vai ter que dividir. É, Jesus. 10 daqui vão para lá, 10 vão para lá. Eita 10 glória. vão pra lá, Fala, papai. vão pra lá, e lá esses 10 vão fazer mais 10, vão fazer mais 10, vão fazer Eita mais 10. glória. Nos ajuda, Senhor. Eita E eu não glória. posso, meus irmãos, estar como os coríntios, com atitude de meninos. Uma Meu igreja que podia ser considerada um modelo, mas uma igreja que tinha suas facções. Meu Deus. Eu sou de Paulo. É, pai. Aprendi com Paulo. Desse Vivo jeito. como Paulo. É, papai. Meu Deus. Ô, Não, Deus grandão. Eu sou é de Poderoso Deus. Apolo. Aquele homem eloquente, uma boa neurolinguística. Aquele homem é demais. Vocês não têm nada, porque eu sou é de Jesus. Aleluia. Gente, e quem é de Jesus precisa obedecer ninguém? O grupo que era de Jesus era praticamente o grupo soberano. Quem vai obedecer quem? Para que pastor no grupo de Jesus? Aleluia. Vem Paulo e diz aí: eu não morri na cruz por você? Glória a Jesus. O que eu fiz por vocês? Eu sou somente Paulo, servo do Senhor, a quem o Senhor usou. E vou dizer mais, ó, nem batizei ninguém daí, senão eu me lembro assim de alguém, 1 ou 2 ou 3, talvez. Mas só fiz aquilo que Jesus mandou. Aleluia. Onde ele me guiava, me levava, lá estava eu indo. Aleluia. Para onde você vai? Para onde Jesus está me guiando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Porque a aleluia. minha atitude agora não pode ser atitude de menino. O menino é rebelde, não tem conhecimento, não É tem verdade. experiência, mas quer saber mais do que o pai. Nós estamos com isso. Vamos lá. Você é filho de Deus. Ele é o nosso pai. Você acha que você sabe mais do que Deus? É. Meu Deus. Se ele tirar você daqui e levar você para cá. Ele é Deus. Mas pastor, ali eu não estou vendo nada. Não precisa ver. É fé. Meu Deus. Sim. Eita glória. Eu me lembro de Filipe, ministrando numa grande igreja. Aí o Espírito de Deus tira Filipe e dá Filipe no meio do nada. Ah, para lá não vou não. Para lá eu não vou, porque lá não tem nada, lá não vou não, pastor. Lá não vou não. Deus está aí, pastor. O evangelista Filipe, ele não só cantava, ele obedecia É, Deus. a voz de Deus. É, pai. Lá está Filipe no meio do nada. E daqui a pouco ele ouve um barulho. Uma carruagem, alguém está dentro. Aí o Espírito fala: Filipe, se aproxima. Ei, moço! Moço! Olha o Filipe intrometido. Ei, moço! Você está entendendo o que você está lendo aí? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Meu Deus. O propósito de Deus vai além daquilo que nós estamos pensando. É. Deus dá muita importância a uma alma. Glória a Deus. Tira Filipe do meio de uma grande igreja no propósito de alcançar uma alma que estava passando. Aleluia. Nós às vezes não temos. Ah, mas lá só tem uma pessoa, pastor. Vamos fazer o quê? É só uma. É, Senhor. Aleluia. Deixa eu lembrar vocês, sabe onde você estava quando Jesus te encontrou? É, Jesus. Inimigo de Deus, sem querer saber de Deus, sem querer olhar para Deus. E ele se aproximou de você e disse: olha, eu te amo. Aleluia. Se você vai me amar, mas eu te amo. Amém. É uma jornada, meus irmãos, que requer amor. Mas um amor altruísta, incondicional. Você encosta perto de alguém
que Deus lhe mandou, porque às vezes Deus não tira você daqui não, às vezes Deus traz alguém e coloca do seu lado para você cuidar. Aleluia. Pastor, mas olha, está sempre atrasado. Me faz chegar atrasado no culto, eu tenho que gastar gasolina para ir lá, mora longe, pastor. Conversa com Deus aí, meu filho. Pai, pensa comigo. Quem foi que te deu o carro mesmo? É, Deus. Meu Deus! Trabalho, pastor. Quem foi que te deu o trabalho? É, papai. Para quem te deu o Fala, papai! Quem lhe dá a respiração, quem lhe dá a vida? Glória a Deus. Ou você acha que Deus te deu o carro só para você vir para aqui? Agora é só obedecer, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. Meu Deus, como o Senhor fala, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para O você, Senhor querido. fala, papai. Porque é uma jornada, gente. E nós precisamos da jornada, a gente precisa adquirir experiências. E a experiência do amor, mas do amor sofredor, o amor que padece por alguém. É, Deus. O amor que caminha 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Ele não tem mais gente, porque você está insistindo. Eu estou indo porque o Espírito Santo de Deus disse para mim ir, eu vou. Aleluia. Você vai lá, é uma pessoa só. Mas o Espírito Santo de Deus disse para mim: eu sou servo. E servo não tem vontade própria. Oh, meu servo faz a vontade do seu Senhor. Aleluia. Sem melzinho, Sem melzinho no escuro. E por que disso? Palavra gostosa. Porque ele não é mais menino. Quanto menino, ele era birrento, birracento. Não vou. Vem o Pai, que é Deus, que tem toda a autoridade, quebra o menino, leva lá na casa do olheiro, amassa ele, Meu Deus. tira toda a arrogância dele. Quando ele achava que era, que tinha, que fazia, Deus tira tudo Desse jeito, Senhor. e faz um vaso novo. Só que ele já não faz mais um vaso brilhante. Agora ele faz um vaso de barro. Sabe? Aí Deus vai dentro do vaso de barro, coloca um conteúdo especial. Oh, glória. Oh, glória! E aí, meu irmão, quando esse vaso começa a caminhar, Jesus da glória. Quem é esse aí? Que eu olhei? Fortíssimo. É só aparência. Vamos dar 3 meses. É o máximo de 3 meses. Aí passa 3 meses. Dá mais 3 meses. Só que ele não entendeu. Jesus moldou o vaso. Foi o olheiro por excelência que moldou o vaso durante a jornada. Deixa eu te falar, fica triste comigo não. Mas durante essa jornada, quando molda o vaso tem que passar lá no fogo para tirar as Isso é impurezas. verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Melecalabassus, Melecou, Merebachia, Andarabachébia. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado, Porque Jesus. esse processo, essa jornada, Deus, irmão, quer fazer a vontade de Jesus. Glória a Deus. Diz para mim, Senhor, o que eu hei de fazer? Eu me lembro de nosso irmão Saulo correndo atrás dos crentes, obstinadamente atrás dos crentes. Cego, feroz. De repente ele conta com uma autoridade superior. Aleluia. Jesus. Quando aquele grande Saulo cai da sua carruagem ao chão e ele começa a ouvir a voz de Deus: Senhor, quem és tu? O que tu queres? O que tu queres que eu te faça? O que eu posso fazer, Senhor? Rendido diante de Deus, literalmente rendido diante de Deus, ninguém entendendo nada, os seus soldados não entendendo nada, e o grande Saulo agora está rendido diante de Deus. Sabe que Deus ele é maravilhosíssimo?
Deus separa Saulo com um propósito. Meu Deus. Glória. Vai lá na casa de Anania, vai lá, porque Saulo está lá. Quem é esse? Deus. Brincadeira, né, Deus? Eu, Saulo? Nem pensar, Deus. Não sabe, não? Ananias. Tu é servo, rapaz? Ah, sim, sim. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te encontrou no caminho, mandou vir aqui agora, impôs a mão sobre Saulo. Porém, antes Jesus fala, Ananias, vou revelar para você. Esse Saulo, que eu estou falando contigo, separei ele, porque eu vou ensinar ele a sofrer pelo meu evangelho. Meu Deus, aleluia. O evangelho, meus irmãos, que muitas das vezes a gente espera só. Não fique frustrado, não. Você precisa pagar um preçozinho. Certeza. Correr, fazer algumas caminhadas. Ó, com Jesus. Com Jesus. Enquanto você vai caminhando com Jesus, o labor da vida, na jornada, Jesus vai gerando em você maturidade. Oh, glória. Glória. Outrora você não suportava caminhar 3 É léguas. verdade. Agora você está caminhando 10. Obrigado, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. E quem te conhecia fica sem saber, mas como pode? Ele reclamava de 2, 3, agora tenho 10. Tá difícil até de caminhar com ele. É, Deus grandão. É. Poderoso Deus. Eu me lembro, meus irmãos, a experiência que eu tive, eu estava lá no Rio de Janeiro, subi no morro com umas irmãzinhas lá, 60, 65, 70 anos. Eu lá com meus 20 anos. Que canseira aquelas irmãs me deram. Para subir aquelas escadas. Uma pegada, meu Deus do céu. Já é difícil dobrar o joelho com essas irmãs. A gente é acostumado a 30 minutos, 1 hora, 1 hora 3. É nada! Imagina, tem palavra de oração, o joelho das irmãs não dói, o Espírito Santo visita as irmãs na profundidade. Aleluia! Enquanto você está lá orando, o Espírito Santo vai e visita você também. Toca em você, transforma você. Aleluia. Glória. Glória a Deus. E quando chegava lá em cima na casa da irmã, meu Deus, que casa daquela irmã, só a graça de Deus. Mas você olhava a irmã na igreja, parecia que ela morava em um palácio. Glória. O esposo da irmã envolvido grave. Uma agonia só. E a irmã da igreja serviu ao Senhor. É, Deus. Oração. Cadê a irmã? A irmã está na oração. Dirigente de oração. O dia que ela não era dirigente de oração, ela estava na oração de novo. Deixa eu te falar. Lembra que o Senhor falou para mim, para você, que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu? Deus esteve caminhando para essa irmã. Aí um dia Deus vai lá e pega o esposo dela e pega. Glória a Deus. Toma tempo, toma assim! Porque agora é a tua última oportunidade. Daqui a pouco esse homem está caminhando. Meu Deus, aleluia. Glória a Jesus. É assim que Deus faz. 2 Aleluia. meses, um ano. Diácono na igreja. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Diácono. Ô Senhor. Esse é o nosso Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. E Deus que transforma a vida. Aleluia. Qualquer pessoa comum olhava para aquela pessoa falando, ó, ele vai morrer no trabalho. Tem jeito mais não. Desse jeito. É, desse jeito. Quantas vezes até algumas irmãs falaram, minha irmã, olha não, tá vendo? Teu marido, quanto mais tu olha, pior ele tá ficando. Mas tem mulher que crê em Deus Aleluia. e que não furta botar os joelhos. Aleluia. Glória a Deus. De certo, aqui também tem irmãs de joelho, porque a história aqui vê. Glória a Deus. É resultado de oração. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Eu não abro mão da minha família completa, Senhor. Todo mundo manda você desistir, largar, abandonar.
Vem, Senhor, diz, olha, eu sou o Consolador. Glória a Deus. Eu sou aquele que conserta, eu sou aquele que junto. É imprestável, não tem mais jeito, a sociedade despreza. Mas o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, esse não. Glória a Deus. Aleluia. Olha para nós. Aleluia. É você, eu vou trabalhar com você. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Vou trilhar uma jornada contigo, meu filho. Mas como, Deus? Olha para a minha situação. Vou trilhar uma jornada. Aleluia, Deus. Oh, Está glória. disposto? Se Deus onde quer, tu me mandar é bom, Senhor. Aleluia. É mesmo, filho? É. Não vem comigo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus e Jesus Cristo, que nós não precisamos nem na fornalha de fogo ardente. É verdade. Meu Deus. Na cova do leão. Verdade. Graças a Deus. Glória a Ah, Deus. Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas isso não nos furta das experiências espirituais. Com certeza. Que nós temos passado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Na tua semana. Porque agora você está saindo de menino e começando a ter uma atitude homem. Ei, menino, como Paulo disse, são migalo. Migalzinho. Homem não. Homem tem responsabilidades. Aleluia. Glória. Verdade. Como diz minha mãe, de 93 anos, homem pega no pesado. Tem que comer uma comida com maior substância. As caminhadas, pisadas são diferenciadas. Verdade. Homem tem a responsabilidade, ainda mais homem de Deus, de manter a sua família sadia. Aleluia. Diante do Senhor Todo-Poderoso. As fraquezas que nos abatia quando menino, agora elas vão se transformar em forças em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E você diz, olha, isso aqui eu fiz quando eu era menino. Essa atitude eu tinha ela quando eu era menino. Agora Aleluia. a minha atitude é uma atitude de homem responsável. Eu tenho talvez 2, 3 pessoas que estão se espelhando em mim. Sem contar a grande nuvem de testemunha que a Bíblia diz que está ao nosso redor. E tem alguém te olhando. Aleluia. Tem alguém esperando algo de você. Talvez você nem saiba. Aquele vizinho que vê você saindo com a sua Bíblia. Vê você voltando. E tem sempre o vizinho ouvindo lá o que está acontecendo na sua casa. Se tem um louvor, se tem umas panelas voando. É verdade. Aí quando ele vê tá tudo assim, aí ele olha no fundo da sua casa. Que segurança tenho em ti. Aleluia. Pode ter segurança? Meu Deus, ele acabou de ser demitido, está cantando que tem segurança? Não tem. Como é que pode? Porque ele sabe quem tem crido. Amém. Glória a Sabe que o Jesus. nosso Redentor, a seu tempo, vai se levantar. Glória a Deus. Ele tem consciência. Eu estou numa jornada e nessa jornada eu preciso adquirir experiência sem Cristo Jesus. Aleluia. E essa experiência, às vezes, vai me colocar na dependência do pão de cada dia para que eu possa aprender A ser dependente de Deus. Oh, glória. Sabia, de mim mesmo. É, Senhor. Tudo que eu tenho é Deus. Que me Aleluia. dá e que me condiciona. Como homens, queridos, às vezes, muitas das vezes, nós até achamos que somos, que temos. Mas como somos servos e filhos, e Deus tem liberdade, Ele vem e fala, vem cá, deixa eu te ensinar um negócio aqui. Vem cá, sente aqui. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluias. E quando o Senhor Jesus senta ao nosso lado e começa a falar da realidade da vida e do mundo espiritual, não tem como não se render e correr para os seus braços. Da glória. Jesus, me perdoa e tenha misericórdia. Meu Deus.
Alabaçugas. Ô, glória! Lebachegas. Aleluia! Tourabaxias. Você que é filho aí, ouça o teu pai. Amém. Escute. Ah, pastor, meu pai está desatualizado. Tenha paciência com ele. Não dá para fazer um upgrade dele de uma vez só, não. Tem que ser contra gota. Mas tenha paciência com ele. Queridos, houve um tempo, quando eu morava no Rio de Janeiro, que Deus me abençoou de tal forma que eu imaginei que tinha. Eu saí no sábado do meu comércio, fui para casa, domingo pela manhã eu fui para a igreja, escola bíblica dominical, porque minha mãe me ensinou que tem que ir. E quando eu saí da escola bíblica dominical, cheguei em casa, um irmão, hoje diácono, me ligou. Olha, rapaz, tá passando aqui, era uma rádio AM. Só esse irmão escutava a rádio AM, eu acho. Tá passando aqui, que houve lá um incêndio lá no setor da empresa lá que você trabalha, não sei o quê, e parece que queimou tudo e tal. Aí eu pego o telefone, ligo para um amigo e falo, olha, nossas lojas realmente queimaram tudo. É bom que você venha aqui. Eu saio lá de perto de Guaratiba, vou lá para o centro do Rio de Janeiro. Quando eu chego lá, eu só identifiquei a minha loja das carcaças de equipamento que tinha dentro. Mas uma coisa me chamou a atenção. Tinha um chumaço na loja do meu amigo. Tipo assim, o fogo estava indo, aí veio um dedo assim, botou, apagou o fogo, não queimou a loja dele. A loja que era atrás da minha também não queimou. E eu fiquei pensando, refletindo. Fui para casa à noite, fui ao culto, e nessa noite quem estava pregando lá na nossa igreja era o pastor Claudio de Andrade, talvez alguns conheçam. E ele pegava Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 9. Aleluia! E ele parou no pão nosso de cada dia. E ele frisou o pão nosso. Eu falei, Jesus, também tem que falar comigo. Aí o Espírito Santo de Deus me lembrou. Luiz, você lembra? As 3 vezes que eu falei contigo? Falou o quê, Senhor? Eu falei que tinha chegado o seu tempo de sair de lá. Meu Deus. E você tinha me dito que trabalhou 6 anos e agora que o ponto estava ficando bom, não era hora de sair. Já que aquilo estava ali prendendo ali, Luiz, É desse Deus jeito. foi lá e cortou, queimou as amarras que me prendia e agora você está literalmente na dependência de Deus. É, Deus. Você vai ter que fazer o que Aleluia. hoje é fácil. Naquele dia eu me senti Dói. muito ingrato para o meu Deus. Muito ingrato. Muito ingrato. De tudo que Deus havia feito à minha vida. A jornada que Deus tinha caminhado comigo. O que Deus queria, pastor? Eu morava no Rio. Era para mim vir para Macaé. Eu não queria de forma alguma vir para Macaé. Eu já tinha convencido o coração da minha esposa para vir para Macaé. Mas eu não queria vir para Macaé. Então eu vim para Macaé sem nada. Cheguei aqui no Cajueiro. Aluguei uma kitnet. Paguei. E o mês que vem, o pão nosso de cada dia. Aleluia. 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 Porque se você não se colocar como servo, querido, o teu Senhor, ele tem o poder, a autoridade de pegar você e colocar no seu lugar. Com certeza. Aleluia! Aleluia! Aleluia.
Glória a Aí Deus Deus. me manteve no pão de cada dia. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia, 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 aleluia. Glória. Aí Deus me manteve no pão de cada dia durante uma temporada. Não faltava, mas também não sobrava. O aluguel vai vencer amanhã, Senhor. E aí, como é que vai ser, Deus? Vai vencer, Deus. Vai vencer, hein? Um de cada dia. Andar com Cristo, Deus. Ô, meu É, pai, meu tu és Deus. fiel, tu és É verdade, Senhor. Não é mole, não. Aleluia. Ele não tem nenhuma obrigação de Não, preço explicar a nada pagar. para você, nem para mim, o porquê, quando vai ser nada. Ele não tem nada disso. Eu e você só precisamos de estar na posição que Ele quer. Aleluia. Aleluia. Não sei qual é a sua vida, não, mas Deus está mandando falar, Senhor. Ô, glória! Eu recebo, Senhor! Aleluia! Pode ser que neste ano Deus mude o quadro da sua vida aí. Meu Deus, eu creio. Senhor. Arranque você dessa zona de conforto. Eita, glória! E contudo, Eis-me aqui, Senhor! são sedentas, Faça essa obra na minha vida, Senhor! Eita, glória, aleluia. Faça essa obra na minha vida, Senhor, em nome de Eu convido Jesus. você, tome minha experiência como exemplo. Glória. Não espere Deus queimar aquilo que está lhe pretendo aqui, para que você vá de mão vazia. Meu Deus, Fale como Ele está falando contigo. é verdade. Glória. Aleluia. tenha uma atitude de homem, porque lá atrás eu tive uma atitude de menino. Está tão bom aqui agora, Jesus. É justamente agora. Ser grandão, Deus. Porque eu achei que eu me mandava. Que eu tinha autonomia. Glória a Deus. Veio o meu Senhor, graças a Deus. Glória a Jesus. Veio o meu Senhor. Minha cabeça. É assim que vai acontecer. Aleluias. Aleluias. Queridos, não dá para você hoje estar aqui cantando, louvando ao Senhor, e eu quero já parabenizar esse departamento, porque escolheu as melhores músicas. Meu Deus do céu. Foi lá na harpa cristã. Em um tempo em que todo mundo está desprezando a harpa cristã, vem um departamento. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ser Deus, meu irmão. Tem que ser Aleluia! E saca a harpa cristã. Uns arranjos bonitos, olha. Nossa, Deus abençoe vocês. Que Amém. Glória a Deus. De Deus, querido, de Deus. Glória a Deus, aleluia. É um tempo, queridos, que tudo tende a quê? A nos afastar de Deus. No intuito de quê? De afetar a minha e a sua família. Verdade. Mas pense, qual é o resultado das famílias sem Cristo? Destruição. Isso. trabalham e parece que estão colocando um saco de algo furado. Quando eles conseguem juntar alguma coisa, vem um adversário e separa o casal. E aí vai abrir que tem que separar tudo, perde tudo de novo. Meu Deus. Vem um crente de Jesus Cristo, o do pão de cada dia, sustentado por Jesus. Aleluia! Feliz da vida, dando Glória, glória, glória a Deus! Vem andando de carro e crente hoje. Olha, o século 21 para os crentes é um século abençoado. Só vê crente tudo andando de carro. Abençoado. Amém. Graças a Amém. Deus, tudo abençoado. E às vezes nós não paramos. Olhamos, Jesus, muito obrigado. Minha mãe andava 45 minutos, uma hora para chegar até a igreja. Eu consigo ir para a igreja de carro, Jesus. Abençoado, ar-condicionado, sempre abençoado na igreja, tranquilidade. Que bênção de Deus. Jesus, obrigado, porque em meio a tudo isso, tu está guardando também a minha família, está me guardando, Jesus. Mas aí às vezes você não dá tempo nem para agradecer a Deus. Aleluia. Eu já estou terminando, Deus. Mas quero chamar você a pensar comigo nessa festividade.
nessa grande vitória que Deus tem concedido a famílias aqui. Glória a Deus. Volto à família. São famílias representadas aqui. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és grande, poderoso Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando voltamos a Coríntios, nós vamos encontrar famílias destruídas. Filhos violentando a intimidade de seus pais. Fofocas, fadigas. Mas aí vem Paulo chamando a atenção. Ei, volte para Cristo. Porque se você estiver em Cristo, nem inveja você sente. Pastor, é sério, é? E quando você está em Cristo, o que você deseja para você deseja para o seu irmão. Aleluia. Verdade. Você ama o seu irmão como amasse você. O que eu quero para mim? Quero ver. Deus abençoe meu irmão também em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas o irmão, Deus deu. Senhor, muito obrigado que tu abençoou. Certo. E de certo também um dia desse eu vou pegar uma carona com ele, vou estar abençoado também. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ele mora lá perto de casa, Senhor. Ele tem um coração bondoso. Glória a Deus. Mas se não tiver Jesus, o inimigo entra e você entristece. Uma vez que entristeceu, a possibilidade de você morrer espiritualmente, ela é grande. Aí eu chego no capítulo 13 e encontro Paulo discursando para os crentes. O amor que é benigno, mas o amor que também é sofredor. Um amor que é sem igual. Que você só vai encontrar, sabe onde? O servo de Deus e mais servo. Amém. Pastor, e como é isso? Porque foram banhados pelo água. Aleluia. Então ele consegue amar o mais vil pecador. Aquele que ninguém dá nada por ele. Até dentro de nossas famílias, às vezes é costume a gente parafrasear: essa é a ovelha perdida da família. Tem não, na sua família sim, ovelhas encontradas porque você está de joelho. Amém. Você está orando. Se você está orando, meu irmão, seja qual for a situação, eu creio em um Deus, falei para vocês, eu creio em um Deus que salva, que transforma, que muda. Mas pastor, eu só não imagino o meu caso, pastor. Estou nem imaginando, estou falando de Deus, o Todo-Poderoso. Ele pode ir lá agora e mudar todo o quadro. Aleluia. Você chegar em casa, você está em casa hoje? Estou em casa hoje, não vou botar isso aí não. Eu saio todo dia. Hoje não, hoje eu ia sair, mas meu coração apertou, fiquei em casa. Glória a Deus. Tu terehaya sideremassuya debasu salamancho derres deremancho biandahas debasu chomenheg arabassubias debahas. Tu sai todo dia, hoje tu não saiu? Questiona não, tá? É Deus trabalhando a teu favor. Aleluia! Questiona não. Deus entrou na sua batalha e está trabalhando a teu favor, não questiona não. Alabaçúbia. Se você puder, corre até o quarto, banheiro e fala: Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. Porque nessa jornada que você está, deixa eu lembrar para você lembrar para si. Jesus está contigo. Amém. Eu tomo posse e eu creio. Aleluia. Oh, glória, 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 glórias a Deus. Não, você não está só não. Oh, Jesus Pai, está contigo. até a consumação do século, Senhor. A nossa vitória vem do Senhor, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque você deixou de ser menina, agora você tem atitude de homem. Aleluia. E a atitude de homem, meu irmão, é uma atitude firme, constante e sempre abundante. Todo mundo foi embora.
mas você permaneceu aonde o Senhor lhe mandou Aleluia. pegar. Todo mundo desistiu dele, mas você não desiste, porque você sabe o que Jesus fez pela sua vida. Eu só estou numa jornada, mas você vai ficar. Essa é a minha jornada com Jesus. Mas como? Esta é a minha jornada com Jesus. Hoje não saiu. Amanhã ia sair, estava tudo programado. Mas aí o Espírito Santo de Deus entrou e falou: não, vem cá. Quem sabe no domingo o Senhor não te surpreenda. Eu quero ir lá contigo saber como é que é esse negócio dessa festividade aí. É festa mesmo? O que é a festa lá? Vamos. É só vamos, meu irmão. A gente não fica questionando, não. Pensa, a gente recebe. De Deus. Pensa de Deus, a gente recebe. Fica questionando, não. Mas por que você quer ir? Por que não? Vamos. Aleluia. Talvez para a sua provação se atrase 10 minutinhos se arrumando. Mas você é fiel a Jesus. Você não vai me vencer, não. Vamos. Glórias a Deus. Porque é jornada, querido. Ei, na jornada não vem tudo mão beijada, facinho, não. Você vai encontrar alguns empecilhos, algumas dificuldades. O inimigo vai se colocar para tentar fazer você desistir. E o para quê? Lembrando do nosso irmão Daniel, orando a Deus em prol da sua terra, e o tempo foi se passando. O irmão Daniel continuou orando. Aleluia. E o tempo vai passando, ele continua na jornada de oração. Senhor, lembra de nós. Tu prometeste, Senhor. Olha o tempo. E de repente, queridos, o anjo se coloca diante, de frente de Daniel. Diz: Daniel, homem muito amado, eu quero te dizer um detalhe. Quando você impõe no teu coração orar por essa causa, Deus ouviu lá no céu. Meu Deus, aleluia. Resposta naquele momento. Amém. Deus de Mas o resposta. príncipe da Pérsia, Daniel, me impediu de trazer a tua resposta. E pelejamos. E Deus enviou Gabriel. Ei. E me deu vitória e eu consegui chegar até aqui. Amém. Vamos pensar. Se em 72 horas Daniel tivesse desistido, Deus não quer responder agora. Quando Deus quiser responder, Deus responde. Verdade. O tempo é dele. Mas qual é a minha parte? Não é orar? Isso é verdade. Eu vou continuar. Jesus, eu sei que tu tens negócio e nesta peleja, Senhor Deus, tu podes fazer e me dar essa vitória. Aleluia. Aí amanhã eu volto novamente e falo: Senhor, faço igualzinho a viuvinha. Bata a porta: olha, ajuda a minha causa aí. Senhor, eu estou aqui mais uma vez, Senhor Deus. Lembra-te de mim, Senhor Deus. Lembra dessa causa, Jesus. Aleluia. Mas se você for como salmista, você vai ser um pouquinho: Senhor, apressa-te em me ajudar. Porque eu quero que no ano que vem, Senhor Deus, no ano que vem eu quero, Senhor Deus, que meu filho esteja sentado lá entre os homens, louvando a Deus, todo elegante, dando um brado de vitória. Senhor, eu quero que tu converta também meu esposo, que eu quero ano que vem, Senhor, que ele esteja lá sentado, Senhor. Aleluia. O importante nisso, sabe o quê? É você não desistir. Aleluia. É verdade, Não Senhor. para. Glória a Deus. O desejo, a vontade, o sentimento de frustração vai bater a sua porta dizendo: para. É, Senhor. E você, de joelhos com Jesus, dizendo: Senhor, Glória a tu Deus. prometeu que essa bênção é para todos. Aleluia. Glória. Eu quero Jesus. De joelhos com Jesus, orando, buscando o Senhor. Posso falar? Quero convidar você para pôr de pé. Eu quero orar.